Olá, turma, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem decide estudar eletrocardiograma, que são as derivações eletrocardiográficas. Nesse vídeo nós vamos então entender o que são as derivações eletrocardiográficas, para que elas servem e por que é tão importante eu saber de todas elas para poder interpretar com segurança o meu eletrocardiograma. Então fica comigo até o final que nós vamos aprender tudo sobre derivações bipolares e unipolares. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo hoje falando sobre derivações bipolares. As derivações bipolares, como o próprio nome diz, elas são a inter-relação entre dois polos, ou seja, dois eletrodos colocados em locais diferentes do corpo. Por exemplo, um eletrodo colocado no braço direito e o outro eletrodo colocado no braço esquerdo. A diferença entre esses dois eletrodos nos dá um vetor, que nós chamamos de derivação. Então essas são derivações bipolares. Qual é a importância delas? Elas fazem uma análise dos diferentes ângulos de observação do coração. Então quando nós formos começar a analisar, nós vamos ver que existem várias derivações, que são chamadas bipolares ou periféricas. Para poder entender bem o que nós estamos dizendo, nós vamos começar então entendendo o triângulo de Einthoven. O triângulo de Einthoven, como o próprio nome diz, é um triângulo, e ele foi imaginado em cima da seguinte tese. Imagina no centro da nossa imagem o coração, que é o nosso objeto de observação. Do lado direito do paciente, ou seja, no membro superior direito, ele é colocado um eletrodo. E no membro superior esquerdo é colocado outro eletrodo. Então essa linha que nós temos entre o vetor à direita e o vetor à esquerda, nós chamamos de derivação. Nós damos o nome de D1, que é a primeira derivação. Então nota que esse vetor ele sai do braço direito e chega no braço esquerdo. Quando ele sai com carga negativa. Então ele sai com carga negativa do braço direito e chega com carga positiva no braço esquerdo. O segundo vetor, ele sai do braço direito e chega na perna esquerda. Ele sai do braço direito, negativo, e chega na perna esquerda, positivo. É o segundo vetor, nós chamamos de D2. O terceiro vetor, para poder fechar a ideia do triângulo, ele sai do braço esquerdo, negativo, e chega na perna esquerda, positivo. Nota que todos os dois vetores que chegam na perna, eles chegam positivos. Então esse nós chamamos de D3. Então nós já entendemos a ideia do triângulo de Einthoven. D1, D2 e D3. Aonde a carga é negativa é a origem do vetor. E aonde a carga é positiva é a chegada dele. Então vamos prosseguir. Quando eu formo um triângulo, nota nessa figura que em cada vértice do triângulo eu vou colocar um observador diferente. Para que serve esse observador? Esse observador serve para amplificar o sinal. Nós temos nos pés uma derivação F de foot. Nós temos à esquerda uma derivação L de left, e nós temos à direita uma derivação R de right, que nos dá a ideia, e vocês já perceberam, que nós vamos convencioná-las então como AVF, AVL e AVR. Então agora nós vamos poder destrinchar um pouquinho melhor essa ideia da rosa dos ventos do eletrocardiograma. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar essas duas imagens que nós temos. Vamos pegar somente a VF, a VL e a VR e vamos colocar num plano em separado. Nota na figura, a VF para baixo, positivo. A VL para a esquerda, positivo. E a VR para a direita, positivo. Se você tem um eixo para baixo positivo, você subentende-se que para cima ele é negativo. Então a VF é positivo para baixo e negativo para cima. O mesmo raciocínio eu vou ter então em AVR e AVL.
AVR positivo para a direita, negativo para a esquerda, AVL positivo para a esquerda, negativo para a direita. Então o que vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar as derivações D1, D2 e D3 e traçar no mesmo plano do coração, como nós fizemos em AVF, AVR e AVL. A derivação D1, ela é uma derivação horizontal. Então nós vamos colocar ela horizontalmente passando no centro do coração, onde ela ficará D1 positivo para a esquerda e D1 negativo para a direita. O mesmo raciocínio com D2 e D3. D2, ela é uma derivação diagonal voltada mais para a esquerda, onde ela é positiva para baixo, negativa para cima. D3, uma derivação horizontal mais voltada para a direita, positiva para baixo, negativa para cima. Então agora nós temos um desenho esquemático de tudo aquilo que a gente entendeu. É um desenho numa escala melhor do que eu pude fazer para vocês. Então nota aqui que nós temos D1 horizontal, D2 diagonal para a esquerda, D3 diagonal para a direita, AVR positivo à direita, AVL à esquerda e AVF para baixo. Uma outra coisa que você precisa notar também é que você pode chamar por graus, né? Onde D1 seria 0 graus, você conta de 30 em 30 positivo para baixo e de 30 em 30 negativo para cima. Isso vai ser importante para a gente entender então aquela dinâmica de desvio de eixo, né? Quando a gente for falar sobre eixos desviados no paciente hipertenso, com hipertrofia miocárdica, coisas assim, nós vamos entrar nesse tipo de assunto. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Agora vamos focar no que realmente está nos interessando agora. Se esse assunto, se esse conteúdo está trazendo algum tipo de benefício para você, se você está aprendendo alguma coisa com ele, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum assunto relacionado, porque aqui vai ter bastante coisa. E aqui a gente vai aprender eletrocardiograma de jeito simples, fácil, sem muita enrolação, tá? Então vamos prosseguir o nosso raciocínio. Agora iremos falar sobre derivações unipolares, ou derivações de um único polo, ou precordiais. Elas são derivações que ficam no precórdio do paciente. Delas nós temos as conhecidas V1 até V6. Na figura, você tem a anatomia específica aonde são colocados esses eletrodos. Por exemplo, V1, quarto espaço intercostal, linha paraesternal direita. V2, quarto espaço intercostal, linha paraesternal esquerda. V4, quinto espaço intercostal, no início da clavícula. V3 fica no centro, no meio entre V2 e V4. V5, no quinto espaço intercostal hemiclavicular. V6, quinto espaço intercostal, axilar anterior. Eu coloquei aqui alguns desenhos que eu acho muito interessantes e muito bonitos para estudar, aonde ele coloca o coração no centro dessa rosa dos ventos, mostrando para nós que as derivações positivas que nós estudamos, D3, AVF e D2, são apontadas para baixo, enquanto a AVR é para a direita, a AVL lá na esquerda e D1 é horizontal para a esquerda. Tá? Essa próxima imagem que vai vir aqui também, ela é muito intuitiva, porque ela mostra a direção das derivações em relação ao ventrículo esquerdo. Aqui mostrando as derivações de V1 a V6, como elas são dispostas no coração. Isso que vai ser importante para quando a gente for estudar nos diferentes ângulos de visualização do coração as paredes. Nós temos parede inferior, parede lateral e parede anterior. Então agora vamos começar a falar sobre as regiões do coração. Bom, então primeiro nós temos aí a parede inferior, igual nós vimos naquela figura. A parede inferior, ela é composta por 3 derivações: D2 positivo, D3 positivo e AVF positivo. Já a parede lateral, ela é composta por algumas derivações a mais. A parede lateral, ela tem uma peculiaridade, onde eu posso chamar
porção alta da parede lateral e porção baixa da parede lateral. Imagina uma parede reta. Eu corto no meio, eu tenho a porção de cima e a porção de baixo. Na porção de cima, de acordo até com a figura que nós vimos, nós temos duas derivações. D1 positivo, D2 positivo. Bem, só corrigindo aqui, eu tinha falado que a parede lateral alta era D1 positivo e D2 positivo, mas na realidade é D1 positivo e AVL positivo. Então vamos voltar para o vídeo. Na porção de baixo da parede lateral eu tenho mais duas derivações. Dessa vez são derivações unipolares. De acordo com o desenho, nós vimos que V5 e V6 eles estão próximo ao ápice, próximo à ponta do coração. Então elas vão ajudar D1 e AVL a visualizar a parede lateral. Então eu posso falar que D1 e AVL é lateral alto e V5 e V6 lateral baixa. E o que restou? Restou a parede septal, que eu chamo de parede anteroseptal. Quem é anteroseptal? V1 até V4. Posso ter também a parede anterior extensa. Por exemplo, um acometimento de um infarto anterior extenso. Ele vai ser acometido de V1 até V6. Então, quando eu falo assim, o paciente teve um infarto anterior extenso, pegou a parede anterior de uma maneira geral. Então, eu vou ter alterações de V1 a V6. Se eu falo que ele tem somente na região anteroseptal, é de V1 a V4. Se ele tem alterações na parede inferior, D2, D3 e AVF. Parede lateral, D1, AVL, V5, V6. De uma maneira bastante intuitiva, sem decorar nada, a gente conseguiu montar a rosa dos ventos do eletrocardiograma e conseguiu ainda saber as regiões onde são afetadas. Eu tenho mais algumas imagens aqui que vão nos elucidar bastante. Aqui nós temos uma imagem que elucida muito bem tudo isso que a gente viu até agora. Aqui tem um eletro de 12 derivações, onde em azul mais escuro eu tenho a lateral alta, que é D1 e AVL. A lateral baixa está em abóbora, que é V5, V6. Em rosa, a parede inferior, D2, D3 e AVF. A septal, mais em amarelo, V1. Anterior, V3 e V4. Nota que V2 ali tem uma coloração mais ou menos no meio delas, então eu posso chamar V1 a V4 de anteroseptal ou de V1 a V6 anterior extenso. Então aqui está o nosso eletro de 12 derivações, né? Onde estão dispostas então todas essas derivações que nós estudamos até agora. Nisso daqui é a base para você interpretar corretamente um eletrocardiograma. Então, em vídeos anteriores, nós falamos das ondas, onda P, complexo QRS e onda T, e nesse vídeo nós falamos das derivações, tanto as bipolares quanto as unipolares ou precordiais. Com isso, você tem combustível suficiente para poder analisar o seu eletrocardiograma de uma forma mais segura. Interessante falar que quando eu penso em eletrocardiograma de 12 derivações, eu estou pensando no ventrículo do lado esquerdo, tá bom? Quando eu quero alguma coisa relacionada ao ventrículo do lado direito, por exemplo, há um infarto de VD, infarto do ventrículo direito, eu tenho que mudar minhas derivações precordiais. Eu tenho que pegar V3, V4 e colocá-las para a direita, que elas vão se tornar V3R e V4R. Assim eu consigo olhar então o ventrículo direito. No eletro simples de 12 derivações, eu estou falando mais de ventrículo esquerdo, aonde é mais o foco de atenção, aonde que a maioria das doenças acontecem, né? Na hipertensão, na miocardiopatia, nos infartos, é muito mais relacionadas ao ventrículo esquerdo. Mas o ventrículo direito, se eu quiser olhar para ele, eu tenho que mudar minhas derivações de V3 do lado esquerdo para V3R do lado direito, V4 do lado esquerdo para V4R do lado direito.
Se você gostou desse assunto, deixa o like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações. Nós vamos ter mais assuntos ainda relacionados a eletrocardiograma. Te vejo no próximo vídeo. Até logo.